Esse vídeo é sobre o que faz o assistente de direção de cinema. O que faz o assistente de direção de cinema? Muita gente se pergunta, principalmente quando vê lá no final do crédito do cinema, assistente de direção. E muitas pessoas que também conhecem pessoas que trabalham no cinema falam que faz o assistente de direção, né? As pessoas têm muito essa curiosidade. Olha, a primeira coisa que eu te falo é que o assistente de direção faz muito mais coisa do que você imagina. Muitas pessoas voltam de mim, assim, acham que o assistente de direção, até que me conhecem, acham que o assistente de direção, pelo nome assistente, é aquela pessoa que entrega o café pro diretor, que leva a xerox do roteiro para ele, que resolve alguns problemas ali naquele momento. Mas não, gente, assistente de direção, esse nome realmente nos engana. Assistente de direção é a pessoa responsável por gerenciar o filme. Ele é a pessoa número 1 no set de filmagem. Isso eu digo relacionado ao primeiro assistente de direção, porque a equipe de assistente de direção é composta por primeiro assistente de direção, segundo assistente de direção, terceiro, e dependendo do filme e da complexidade, existem muitos mais assistentes de direção. Por exemplo, um filme Homem-Aranha, que você vê nas telas de cinema, milhares de dólares envolvidos, tem quase 20 assistentes de direção, exatamente. Tem um primeiro assistente de direção, outro primeiro assistente de direção, 5 segundos, 3 terceiros, e a quantidade depende muito do fluxo de trabalho que o filme vai precisar. A primeira coisa que o assistente de direção faz é pegar o roteiro do filme. O roteiro do filme chega para o assistente de direção e ele faz uma coisa chamada análise técnica. É um nome meio chatinho, porque é técnico mesmo. Geralmente abre um programa chamado Movie Magic, é um nome em inglês, Movie Magic. É um programa usado assim mundialmente mesmo, tá? Ele é em inglês ou espanhol e também tem umas versões em francês. E ali você vai decupando o filme, tá? Aí mais uma palavrinha, decupando o filme. Você pega o roteiro e fala, por exemplo, Eduardo, que é o ator, tá lá o nome do personagem, tá lá na cena na sala e vestido de camisa amarela. E aí você pega essas informações e coloca no Movie Magic. Ator, Eduardo. Figurino, blusa amarela. Cenário, dressing, casa, sala, entendeu? E assim você vai decupando todo o filme, toda a trajetória, todas as cenas, todas as sequências do filme. Eu falei que o nome análise técnica era um nome complicado mesmo, já se referia a alguma coisa meio chatinha. Tá aí, análise técnica. É assim que começa o trabalho do assistente de direção em um filme e na série também. Algumas novelas também exigem o uso do Movie Magic, mas muitas delas, por exemplo, a grande emissora aqui do Rio, do Brasil, a Globo, usa um sistema particular deles que é um pouco parecido do Movie Magic. É até melhor um pouco que o Movie Magic, porque o Movie Magic ele não sincroniza os dados. Por exemplo, se eu estou no meu computador, eu não sincronizo o dado com a outra pessoa. E aí vem isso que eu falei para vocês sobre o trabalho do primeiro dos outros assistentes de direção. O trabalho do primeiro assistente de direção, inicialmente, é isso, né? Decupar o roteiro e ir começando a falar com toda a equipe. O segundo assistente de direção também ele fica ali responsável pelo Movie Magic. E o terceiro assistente de direção fica às vezes mais responsável pela figuração, uma parte do elenco. Isso depende muito do projeto. Fazer cinema é muito orgânico, isso depende muito do filme. Então, como todo organismo exige, né, exige mudanças, exige transformações, então cada filme é um filme. Você nunca vai fazer um filme e vai falar, olha, esse filme aqui a gente vai usar a mesma estrutura do outro. Não, não é assim que funciona mesmo. Cada filme é um filme. Então, esse momento de decupagem do roteiro, de análise técnica do roteiro, essa primeira análise técnica, ela é feita inicialmente num momento que a gente chama de pré-produção. Por que exige isso? Geralmente, depois da análise técnica, a gente gera um monte de listas e aí depois vai para a produtora executiva e ela começa a orçar o filme ou alguma pessoa da produção que está ali mais envolvida com o filme para fazer o orçamento do filme. E ali, esse momento de pré-produção, se encontra o assistente de direção, o diretor já começando a trocar algumas figurinhas, algumas ideias, né? Porque tem diretor que às vezes vira para assistente de direção e fala, eu quero um elefante dentro da sala lá do Eduardo que está vestindo amarelo. E a gente fala, poxa, vamos entender se esse é possível. E aí não é possível, a gente coloca um elefante ali de brinquedo mesmo. E isso tem que ser constado na análise técnica. E aí depois a gente conversa com as pessoas envolvidas nesse assunto.
Por exemplo, um elefante dentro de uma sala vai exigir muito da produção, muito do orçamento, né, no caso da produção executiva, ver se isso é viável, e toda essa questão de logística, né, como é que a gente coloca um elefante ali dentro. Então a gente vai ter que construir a sala, vai ter que ser um cenário, ou a gente vai locar aquele lugar, encontrar uma casa, a sua casa ou a casa de qualquer outra pessoa que seja, e na maioria das vezes isso vem através de um produtor de locação, encontrar uma casa que seja possível um elefante entrar ali. E aí, né, como todo filme brasileiro, né, infelizmente, a gente tem muito problema de orçamento. E aí o elefante não é possível e aí vira o brinquedo do elefante mesmo. E aí a gente conversa com a equipe de arte para a gente ter aquele elefante ali naquela cena. Esse é um exemplo bobo, mas isso acontece muito, tá, gente? Acontece muito. Imagina que pode ser um cachorro, pode ser um cavalo, pode ser, e não necessariamente um bicho, tá? Às vezes o diretor fala, quero uma peruca diferente. Aí você vai envolver todos esses problemas que podem vir com a equipe toda de caracterização, a arte, etc. Tá? Isso varia muito de equipe para equipe, mas é sempre assim, tá? E aí esse foi um momento de pré-produção, como eu te disse. E aí isso varia muito, né? Às vezes a gente tem também a equipe ali de arte já envolvida, o diretor de arte muitas vezes, o diretor de fotografia, a produtora executiva, um produtor de locação, porque através do roteiro a gente começa a decupar. E nesse filme a gente vai precisar de uma casa, de uma rua, de um shopping, e a gente já começa a fazer essa busca na fase de pré-produção. A fase de pré-produção é uma fase que já começa a vir com mais pessoas. Uma equipe geralmente tem por volta de 40 a 50 pessoas, entre segurança, entre pessoas da alimentação e etc. Isso na fase de pré-produção, a gente ainda nem começou a filmar. E aí a gente começa a ver todos os problemas, todas as questões, a gente faz a visita de locação, a gente faz uma reunião de análise técnica, que é para falar todas as coisas que existem no filme, todas as coisas de todas as cenas, e a gente começa a pensar em um plano de filmagem, que é, por exemplo, juntar todas as coisas que se passam na sala do Eduardo ou na sua sala, juntas numa mesma diária, se é diurna, se é noturna, juntar todas as coisas que tem no shopping, todas as cenas que tem no shopping, e aí a gente começa a fazer um plano de filmagem. E vem todos os problemas, né? É que a gente não tem como fugir deles. Por exemplo, agendas de ator, atores têm muitas agendas, né? Eles fazem muitas coisas ao mesmo tempo, clima. A gente tem que sempre fazer um plano de filmagem pensando no plano chuva. Por exemplo, a gente vai filmar na praia e amanhã choveu. O que a gente faz? A gente tem que sempre ter um plano chuva. A gente chama de plano chuva. É um plano B ali para a gente não parar de filmar. Uma coisa que eu não sei se vocês sabem, né? A filmagem no Rio, principalmente, ela dura por volta de 12 horas por dia e num sistema de 6:1, ou seja, trabalha 6 e folga 1. A gente está tentando implementar essa questão de ser de 5:2, filma 5 dias, folga 2 dias. Em alguns estados isso já tem acontecido, aqui no Rio também, e isso varia muito de projeto para projeto, né, de acordo com o orçamento do projeto, com a quantidade de pessoas da equipe e também de país para país, tá? Tem países aí que só filmam 8 horas por dia. Aqui no Brasil a gente costuma filmar, né, um longa inteiro por volta de 4 ou 5 semanas, dependendo da complexidade do longa. Mas fora do Brasil, né, com orçamento mais alto, tem filme que dura às vezes até 8 meses para filmar, fora a fase de pré-produção e a fase de pré-produção onde a gente está agora. Depois da fase de pré-produção, que eu falei para vocês que tem visita de locação, tem o Tech Scout também, que é uma visita de locação que tem mais pessoas da equipe envolvida, a gente vai para a fase da filmagem, que é ver tudo aquilo que a gente pensou ali. E aí o assistente de direção é aquela pessoa responsável por tentar organizar a equipe na hora, conseguir organizar a equipe, conseguir organizar a figuração. E aí o segundo e o terceiro assistente de direção também estão ali fazendo uma ponte para tentar resolver tudo e entregar o melhor filme. Afinal, a gente faz cinema para entregar o melhor filme, para daqui a 10 anos a gente pensar, olha, aquele filme eu fiz, ficou muito incrível. E lembra aquele dia que a gente teve que trocar a filmagem por conta de uma chuva? Isso tudo estava no trabalho de pré-produção, isso tudo estava envolvido no assistente de direção. É isso, assistente de direção é o profissional que tem a técnica e a liderança para poder fazer o filme acontecer. Agora, vocês já sabem o que faz o assistente de direção de cinema.